Seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter você aqui. Hoje eu quero falar sobre as promessas de Deus, sobre o cumprimento das promessas de Deus sobre cada vida. Porque para cada pessoa Deus tem um propósito. Para cada pessoa Deus tem uma promessa para se cumprir. Porque a minha promessa que Deus tem para cumprir o seu propósito na minha vida é diferente da tua. Talvez você chegou aqui sem esperança, sem acreditar naquilo que Deus te falou. Eu venho te dizer que a palavra dele não voltará para ele vazia. Para você ver que Deus, quando ele promete, ele cumpre, eu já vou começar falando de algumas pessoas que Deus, determinou e falou que ia cumprir a promessa na vida delas, e assim conforme a palavra dele se cumpriu. Primeiro foi Abraão. O Senhor foi até ele e falou: Abraão, tu terás um filho da promessa. Ou seja, a sua mulher vai gerar um filho. Esse vai se chamar Isaac. É o filho da promessa. E os anos foram se passando, Abraão já adiantado de idade, Sara também já velha de idade, inclusive ela era estéril, não poderia ter filhos. E a madre dela, o costume das mulheres dela já tinha encerrado. Então tudo indicava, todo o cenário falava que jamais ela teria um filho. Primeiro, porque Abraão já era velho. Segundo, Sarai também era velha. Terceiro, ela era estéril. Gente, é muito forte isso. Quarto, a madre dela tinha encerrado, os costumes das mulheres tinha encerrado. Costume que eu estou falando é o período da mulher, que era o período menstrual. Então, tudo dizia que não tinha possibilidade, entendeu? Não tinha jeito nessa situação deles. Porque já velhos, com todo essa dificuldade, com todos esses problemas, com todo esse cenário dizendo que não. Talvez você entrou aqui desse jeito, assim, sem acreditar que a sua vida ela pode mudar, sem acreditar que não vai acontecer nada, no seu cenário, não vai acontecer nada na sua vida, porque eu creio que Sara, ela pensou desse jeito, por ela ter todos esses problemas. Talvez você entrou aqui duvidando daquilo que Deus te prometeu. Mas pela lógica humana, realmente Sara, ela não poderia ter filho de jeito nenhum. Mas pela lógica de Deus, que o Senhor diz, nada para Deus é impossível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Talvez essa sua causa, você está dizendo,
é impossível para mim. Mas Deus te fala, é possível para mim. Porque assim, Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é filho do homem para que minta. E Ele também não é filho do homem para que se arrependa. O homem, ele mente, mas Deus, ele é verdadeiro. E Deus fez essa promessa na vida de Abraão e na vida da sua mulher Sara. Os anos foram se passando, né? E eles foram ficando desesperançosos, ou seja, a sua mulher Sara mais ainda, porque já chegando a velhice, né? E já no tempo já de morrer de velhice. Então, Sara, mais ainda sua mulher, ela passou, como o tempo foi se passando e aquilo que ela tinha continuou ficando, então ela ficou sem esperança. Ela perdeu a esperança das promessas que Deus tinha feito para ela. Quantas pessoas agora estão me assistindo nesse momento que perdeu a esperança? Perdeu a fé. Então o Senhor está dizendo, está agora acendendo, está trazendo na sua vida a esperança daquilo que o Senhor, Deus, te prometeu. Sara, ela perdeu totalmente a esperança. Então ela resolveu, porque os anos se passaram e nada aconteceu. Então ela resolveu, né, pegar a sua serva egípcia para deitar com seu marido, para que através da vida dela ela gerasse um filho para Abraão. E aquele menino também fosse filho de Sara e fosse o filho da promessa. Então ela fez o quê? Como não tinha ainda cumprido, não foi o tempo de Deus ainda, de ela gerar o filho da promessa, e ela não poderia gerar um filho para o seu marido pelo fato dela ser estéril. Então ela antecipou e colocou a serva dela para deitar com o seu marido, para ter um herdeiro, sabendo que esse mesmo filho que ia nascer da serva dela não era o filho herdeiro, não era o filho da promessa, só que ela se precipitou. Então, quantas pessoas passam na frente daquilo que Deus não falou que é para fazer, pelo fato de ainda não ter cumprido aquilo que Deus prometeu. E o que acontece? A pessoa se precipita, se frustra e se arrepende, porque não foi isso que Deus determinou, né, para a sua vida. E acaba batendo um grande arrependimento e ainda se frustrando, em vez de melhorar as coisas, acaba piorando. Então, a serva de Sara, né, Sarai, ela se deitou com seu marido conforme Sara pediu, e realmente ela gerou o filho de Abraão. E Sara, creio eu, por ela ter feito isso, ela, né, se esqueceu da promessa que Deus tinha feito para a vida dela e do seu marido Abraão. Então foi por isso que ela botou a serva para se deitar com Abraão, com medo de eles não ter um herdeiro, entendeu? Porque naquele tempo a mulher que não tinha um filho era desonrada. Então a serva deitou-se com ele para ter o filho dele e ela ser honrada através da sua serva, entendeu? Então o que foi que aconteceu? A serva dela teve o filho do seu marido
a serva dela passou a humilhar a sua senhora e passou a desprezá-la. E aí começou a vir as consequências. Sara se sentiu humilhada e se sentiu desprezada por seu marido Abraão e pela sua serva que servia a ela. Então, mesmo assim, esse menino não era o filho da promessa. Então, houve uma precipitação. Então, eu venho te falar, não se precipite. Não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu. Se Ele falou, Ele irá cumprir. Porque muita gente abre mão e outra coisa, sai atordoado sem destino, tomando qualquer decisão na vida, virando a cabeça e pegando aquilo que ao invés que vai melhorar, tomando as decisões erradas, e vez de melhorar a sua vida, vai piorar mais ainda. Então, aquele filho que era para ser uma bênção, entre aspas, né? Trouxe mais, como é que se fala? Trouxe para Sara tristeza, trouxe para Sara desgosto, trouxe para Sara desprezo e trouxe para Sara humilhação. Imagine aí. Aí ela passou na frente, né, da promessa que Deus tinha feito e resolveu mesmo tomar uma atitude, né, na vida dela. Quantas pessoas me assistem e falam que nada, Deus falou isso e está demorando, estou passando por um vale, estou passando por uma prova e nada aconteceu. Eu vou tomar, né, a minha providência. E nessa providência que toma, acaba ainda se prejudicando, né, mais. Então, não tome atitudes, providências que não provém de Deus, porque vai ser pior para você, como foi na vida de Sara. Eu sei que os anos se passaram, Sara ficou assim, muito... O tempo passou, as coisas foram acontecendo e ela achava mais, não é fácil, né? Eu creio que não foi fácil para ela, né? E aos olhos humanos dela que nada ia acontecer. Depois que ela fez toda a burrice dela, aí que ela achava que nada iria acontecer, né? Que aquela promessa jamais iria se cumprir. Veio um anjo do Senhor anunciar a Abraão, né? Depois ele mudou o nome, né? E a Sara, que ela teria um filho em um tempo determinado e que o Senhor voltaria naquele tempo, né? E ela gerará um filho. Então, conforme a palavra de Deus, né? Sara, no tempo determinado que o Senhor falou para ela, ela gerou o filho da promessa em seu ventre. Aquilo que era estéril, né? A sua madre que estava encerrada passou a não ser mais estéril. Passou a gerar um filho da promessa. Então, aquilo que está estéril na sua vida, eu não sei qual é a área. Talvez seja a área sentimental, talvez a área espiritual, talvez a área profissional, a área emocional, talvez no seu casamento, eu não sei, na sua saúde. Talvez está estéril aí, você está orando a Deus, pedindo, buscando e não está vendo resultado nenhum. Você está achando que está estéril, que nada vai acontecer. Escute bem a palavra que o Senhor falou no seu coração e traga a sua memória, porque o que Deus te falou vai se cumprir. Porque se foi Ele que falou, então
vai cumprir no tempo determinado de Deus. Porque as promessas de Deus, ela não falha. Sim, não falha a promessa de Deus. A do homem falha sim. Mas se foi Deus que falou, ninguém pode cancelar. Ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então, se eu tinha determinado já essa promessa na vida de Sara, independente de ela ser estéril, independente de a madrinha dela ter encerrado, independente de ela ser já avançada de idade, independente de ela ter dado a sua serva para deitar com o seu marido, no momento certo de Deus, Deus foi lá, cumpriu com a tua palavra e ela, o que foi que aconteceu com Sara? Ela gerou o filho mais esperado, o filho da promessa, o filho a qual Deus tinha prometido a ela. E aquilo que era tristeza, né? Aquilo que era desprezo, que era humilhação, né? Que era lamentação, né? Que era desgosto, né? Aí já imagino, né? Como era a vida dela naquele tempo. Então se tornou o quê? Alegria. Não vai ser diferente na sua vida. Aquilo que está te trazendo estéreo, aquilo que está te trazendo derrota, aquilo que está te trazendo humilhação, está te trazendo perseguição, que está te trazendo tristeza, que está te trazendo perturbação, que está te trazendo confusão, que está te trazendo agonia, que está te desequilibrando, que tá, entendeu? Vai ser motivo, né, de você contar seu testemunho. Vai ser motivo de você testemunhar o que Deus vai fazer nessa área. Não sei qual é a área que você pediu a Deus, não sei qual é a área que você está precisando, não sei qual é a área que Deus te prometeu que vai fazer. De uma coisa eu sei, se Deus falou, Ele vai fazer. Estou falando de Deus. E ali Deus colocou risos nos lábios de Sara. E Sara se ria. E todo mundo via ela rindo, porque ela não esperava, né, essa promessa que Deus tinha feito na vida dela se cumprir. Quantas pessoas estão me assistindo agora que não espera mais a promessa de Deus se cumprir? Pois é, Deus está falando contigo que a promessa dele vai se cumprir, meu filho. Vai se cumprir, minha filha, na sua vida. Então, esse é o vídeo de hoje. O cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Para a vida daquele que ele falou que ia cumprir. Então, que você descanse o seu coração, creia em Deus, confie e que você gere, né, o seu milagre que você tanto espera nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.